Oi, gente, tudo bem? Depois de um tempão tentando gravar, isso foi o melhor que eu consegui. Vamos ver se funciona para alguma coisa, né? Eu estou acompanhando as discussões do fórum, as questões que eu deixei lá. E tá bem difícil, assim, porque eu tô super gripada também, né? Não sei o que é, não vou saber, eu tô de quarentena desde o dia 5 de março. Quer dizer, antes mesmo de começar a quarentena oficial. Ah, e algumas coisas me chamaram a atenção. Quer dizer, por exemplo, na pergunta 1, pergunto o que isso quer dizer, né? Tudo é história contemporânea, o que isso quer dizer? E eu notei a preocupação, uma grande preocupação com a questão do anacronismo. Que, é claro, tem que vir, né? Porque se tudo é história contemporânea, ou seja, se o que eu estou querendo dizer é que as perguntas que eu faço como historiador são perguntas que são urgências do meu tempo, da minha época, como é que eu não estou sendo anacrônico? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso e queria falar um pouquinho também sobre aquilo que o Vlassopoulos está propondo, né? Porque na introdução, quando ele coloca essa questão que é do Cross, né, do começo do século XX, ele diz assim: então, quais são os dilemas contemporâneos que influenciam esse estudo, esse meu estudo? E para ele, o dilema contemporâneo é o ocidentalismo. Não sei se vocês entenderam, né? O ocidentalismo não chega a ser um conceito, não é propriamente um conceito. Né? É uma expressão que ele cunha, que o Vlassopoulos, né, usa, em contraposição ao orientalismo. Este sim um conceito que é trabalhado pelo Eduardo Said no livro de mesmo nome, o Orientalismo. Né? E a ideia é que, do mesmo modo, quer dizer, quando eu crio uma ideia do que seria o Oriente, né, um estereótipo do Oriente, do oriental, quando eu crio disciplinas que estudam os orientais, entre aspas, os estudos orientais e tal, de alguma maneira eu também tenho uma ideia, eu também estou produzindo uma identidade que a gente conhece como civilização ocidental, ou seja, o dilema contemporâneo que move o trabalho do Vlassopoulos é a questão do ocidentalismo, que de fato é a criação, a produção de uma identidade ocidental que faz com que o oriental se torne um outro ou um contraponto. E essa criação da identidade ocidental, ela está atrelada, ela vem junto com a nossa compreensão de um começo colocado como Grécia Antiga ou civilização greco-romana. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem pegar os manuais de história antiga, né, a gente vai ver geralmente uma história que é conectada com o Mediterrâneo Oriental durante algum tempo e a partir de um certo momento há um corte, né, e aí você passa a ter duas histórias, como nos livros didáticos isso tem sido construído, né, uma história antiga do Oriente e uma história antiga do Ocidente. E essa história antiga do Ocidente, ela passa a ser entendida como a história da Grécia e a história de Roma, inclusive deixando o mundo helenístico meio que a reboque. Né? Então, o dilema contemporâneo, o ocidentalismo, é aquilo que leva a reconhecer na história da Grécia Antiga e da Roma Antiga um começo que nos faz herdeiros, né, dessa história e que associa a história desses períodos à figura clássica da polis ou da cidade-estado. Por quê? Porque no mesmo momento em que a gente está criando, né, gestando essa ideia de sermos uma civilização, o Ocidente como civilização, também estão nascendo os Estados-nação. Né? Século XIX eu estou falando.
os estados, nação, estado moderno no século XIX. E nesse caso, né, a gente vai ter uma associação, digamos, com a nova república, ou seja, as repúblicas ou as monarquias constitucionais pós meados do século XIX, as figuras políticas ou as formas políticas da Antiguidade Clássica, a República Romana e principalmente a polis grega. Então, a gente tem no mesmo movimento a centralização da história antiga, clássica, na figura da cidade-estado e na figura das cidades-estado, Atenas e Esparta. Esse é o dilema que move, o dilema contemporâneo, que move o interesse do Vlassopoulos pela história do despensamento da polis. Unthinking the Greek Polis, despensar a polis é, digamos assim, fazer o caminho de volta, o caminho crítico, né, de uma historiografia que, quando fala de antiguidade clássica, se centra, por exemplo, no caso que nos interessa, que é a história grega, na história da polis, formação, apogeu e declínio da polis. Então essa é a primeira parte do que eu gostaria de explicar para vocês. Vou fazer videozinhos pequenos para não ficar muito grande para fazer o upload, ok? Então daqui a pouco eu volto.